Porque 1 hora, né? Bom, nós já estamos ao vivo. Muitíssimo boa noite a todas as pessoas que nos acompanham hoje na 16ª Semana Filosófica da Faculdade Paulo VI. Quero agradecer muito a todos vocês por estarem aqui presentes, nos colocando sempre à disposição para pensar o que é isso, o tempo que nós vivemos, e quais são as condições de possibilidade para a compreensão mais adequada desse tempo. Agradeço muito o Fernandes Júnior por se colocar à disposição para ajudar a gente a pensar um pouquinho sobre o que é isso, a arte nesse tempo de isolamento. E quero agradecer também muito ao Padre Cláudio, reitor dessa instituição, pela confiança, pela amizade, e por colocar à disposição esse tempo aqui e as pessoas para a gente poder pensar um pouquinho sobre o tempo que nós estamos vivendo. Padre Cláudio, muito obrigado e gostaria muito que o senhor nos oferecesse um pouco umas palavras iniciais para a abertura, dessa Semana Filosófica. Muito bem. Boa noite a todos. Eu quero saudar com muito carinho nosso querido professor Maida, que é professor na cadeira de filosofia na nossa faculdade há muitos anos, Maida. Então, quero agradecer a você por todo o seu trabalho magnífico. Quero cumprimentar com muito carinho também o professor Fernandes Júnior. Ele é ator e depois o Maida vai apresentá-lo melhor. Mas, desde já, eu quero dar as boas-vindas a você, querido Fernandes Júnior, e que seja uma semana filosófica que nos ajude, que contribua para a arte do pensar filosófico. Eu quero cumprimentar com carinho aqui o grão-chanceler desta instituição, a Faculdade Paulo VI, o nosso querido Dom Pedro Luiz Stringini, bispo diocesano de Mogi das Cruzes. É um grande bispo da igreja e nós temos orgulho de tê-lo sempre como nosso grão-chanceler, o primeiro responsável por essa Faculdade Paulo VI. Eu cumprimento também todos os professores da faculdade, os professores que, neste tempo de pandemia, estão se desdobrando para nos adaptarmos, inclusive eu, neste novo sistema de aula à distância, né? Então, quero cumprimentar todos vocês. Bem-vindos todos à 16ª Semana Filosófica da nossa faculdade. E neste tempo difícil que estamos vivendo, tempo de pandemia, nós também, a faculdade, dar uma contribuição sobre a hermenêutica para a pandemia. Com certeza, a arte, o teatro, ajuda muito neste tempo de pandemia, neste tempo de isolamento, neste tempo de quarentena. Então, quero abrir esta Semana Filosófica. Claro, é uma instituição católica. Nós vamos invocar as bênçãos de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos na Semana do Divino Espírito Santo. Vamos pedir o Espírito Santo sobre nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Maria de Pentecostes, rogai por nós. Então, quero fazer esta abertura com muito carinho, quero saudar com muito afeto e muita proximidade aos alunos da Faculdade de Filosofia e os alunos da Faculdade de Teologia, que também estão participando desta semana acadêmica. E a todos os convidados, a todos vocês que chegar esta grande Semana Filosófica, eu saúdo com muito carinho. Desejo que seja uma semana frutuosa. Desejo também que a Faculdade Paulo VI possa expandir para muitos lugares do Brasil e do mundo, e que a nossa instituição seja conhecida
como um instrumento de trabalho aqui na cidade de Mogi das Cruzes e no Brasil e no mundo inteiro, para servir a comunidade social, a comunidade pensante e também a comunidade eclesiástica desta região. Então, eu agradeço de coração a todos vocês, sejam todos mais que bem-vindos e vamos ao trabalho. Eu passo aqui a palavra com muito afeto ao meu irmão querido, professor Maida, para que ele possa dar sequência e dar continuidade aqui aos nossos trabalhos acadêmicos. Bom trabalho, professor Maida, bom trabalho, querido Fernandes Júnior, e eu desejo que os alunos e todos aqueles que participarem desta semana possam, cada um, crescer e se aprofundar no conhecimento filosófico desta semana filosófica. É com você, querido Maida, que eu dou a palavra. Muito obrigado, então, Padre Cláudio. Agradeço muito por essa abertura, essa introdução, porque é a partir daqui que a gente apresenta um pouco qual é a natureza, né, e a cultura que é própria dessa instituição. Então, siga conosco, por favor. Eu agora vou trazer aqui, para dividir tela comigo, o Fernandes Júnior. Muito obrigado, viu, pela confiança. Muito obrigado sempre por, né, oferecer esses espaços alternativos para a gente poder conversar um pouquinho sobre o que é isso, o tempo que a gente está vivendo, a partir do instrumental teórico da filosofia. Um forte abraço. Siga com a gente. Com certeza. Então, eu acredito que consegue dizer de forma muito mais adequada sobre si do que eu mesmo. Considerem vocês que a ideia central para essa nossa conversa de hoje é pensar um pouquinho quais são os efeitos da pandemia em todo esse processo de construção da arte e o impacto também econômico, né, que o processo de pandemia e de isolamento social acabou provocando no sistema econômico que está em volta da produção artística. Fernandes Júnior, um grande amigo, antes de tudo, nos conhecemos já há bastante tempo, e por isso mesmo que eu trouxe aqui para a gente poder conversar um pouquinho sobre quais são os aspectos que são possíveis de ser pensados nessa condição em que nós estamos, acerca da arte e do impacto econômico da quarentena para a arte. Fernandes Júnior, fala um pouquinho sobre você, conta um pouco a sua história, antes da gente começar a nossa conversa aqui. Maida, eu quero agradecer demais, antes, essa oportunidade que a Faculdade Paulo VI está proporcionando como um espaço de abertura para o pensamento filosófico e incluir a arte nisso, né? Parece óbvio, mas no país onde a gente está tendo que lutar pelo óbvio, a gente tem que saudar todas as vezes que esse tipo de atitude acontece. Então, eu quero parabenizar a iniciativa, eu espero, estou torcendo para que a semana seja muito legal, quero acompanhar e vai ser muito legal. Então, de antemão, já quero agradecer. E é uma honra, né? Porque é a 16ª semana, então, gente, é muito legal, obrigado. Quantas pessoas incríveis passaram por aqui. Eu sou o Fernandes Júnior, né? As pessoas me chamam de Sidão também, então fica aí na opção. Faço parte do Teatro da Neura, o grupo que em maio completa 16 anos de história. Então nós estamos lidando, obviamente, como todos nós aqui que estamos assistindo e vai assistir, nós estamos lidando com um fato muito novo, né, que é essa da pandemia, mas o grupo sempre foi muito ativo. Nós temos 22 espetáculos ao longo desses 16 anos, fizemos vários projetos paralelos de leituras encenadas, workshops, palestras, formações artísticas através das nossas oficinas, e algumas dessas ações continuam. A minha história começa um pouco antes da Companhia 5,
moro em Poá, mas a minha vida minha vida artística toda foi em Suzano, e ela começou quando eu fui na biblioteca, na época era chamada de biblioteca municipal, estava tendo um curso de teatro lá, uma oficina, e quem estava ministrando era o Valmir, e eu acabei entrando nessa oficina, fiz a minha primeira aula, e fiquei muito... Isso eu já tinha 25 anos, já não era nem mais adolescente, então já comecei depois do que a maioria das pessoas que começam a fazer teatro, né? Geralmente começa adolescente, pré-adolescente, eu já comecei adulto, e a partir daí comecei meu processo de formação, passei pela Companhia 5 de Teatro, e logo em seguida estou no Neura, e também faço parte do programa vocacional, que é um programa de formação artística na cidade de São Paulo, que está hoje, esse ano, fazendo as orientações artísticas, as aulas, né, digamos assim, para toda a cidade de São Paulo, artistas espalhados pela cidade toda, e que agora que está na internet, está para o mundo. Então, resumidamente, eu acho que é isso. Militante também, defendo a justiça social e lido aí com todas as contradições que disso vem. Bacana. Obrigado, viu, querido? Muito obrigado. Olha só, vamos começar, então, colocando um pouco uma proposta de bate-papo, e a gente vai dividir essa conversa em duas partes. A primeira parte, a gente vai tentar pensar um pouquinho o que é isso, a produção artística, no período de quarentena. Como os grupos estão pensando um pouco o que é isso, né, o teatro mediado por esses recursos de comunicação. Né? Considera que a gente perdeu, de alguma forma, a presença no espaço, que a gente perdeu a experiência estética que é própria do palco, que é própria, né, do encontro entre as pessoas. Você, inclusive, escreveu um texto belíssimo falando sobre a porta azul, não é? O som da porta do teatro quando fecha, e o quanto aquilo era importante, inclusive como elemento cênico. Não é? Então, como os grupos agora estão pensando o que é isso, a arte, mediado pela tecnologia da comunicação. Na segunda parte dessa conversa, vamos tentar falar um pouquinho sobre o processo de reabertura e como é que ele está se propondo aqui no Brasil. Né? Então, a gente vai tentar dar uns 20 minutos para cada uma das conversas, e aí, no finzinho, a gente tenta selecionar aqui alguma das intervenções para a gente poder ver como é que a galera entendeu isso que a gente falou e se há uma intervenção que você gostaria, inclusive, de responder a ela. Então, tá. Então, vamos começar um pouquinho sobre essa primeira preocupação, que é o que é isso, a arte mediada por essa tecnologia da comunicação, e no momento em que, por exemplo, aquele conceito do Walter Benjamin, a aura da arte, parece que ela fica menos intensa, no sentido que a gente perde a presença do sujeito no espaço cênico, e a gente está falando especificamente sobre teatro, a gente não está falando sobre outras expressões artísticas, né? Vamos concentrar nossa atenção no teatro, para a gente ganhar aqui em possibilidade de análise. Como os grupos estão entendendo isso, que é fazer teatro mediado pela tecnologia de comunicação? Olha, Maida, a gente está aprendendo a lidar com isso. Porque o que está acontecendo numa média? A tecnologia, para nós, ela sempre foi muito... Nós não trabalhávamos... No Brasil, não se tem o hábito entre os coletivos de inserir a tecnologia de uma forma contundente nas suas obras. Né? Digamos que a gente nunca teve esse hábito. Você pode inserir aqui uma coisa, você pode inserir outra, mas geralmente isso demandava e demanda muito trabalho e pessoas especializadas para lidar e um dinheiro para investir que as produções médias, eu digo na média, né, não as médias, mas na média, fica difícil de bancar, né? Então a gente sempre foi ali nessa coisa do contato e mexendo com tecnologia do jeito que dá. Hoje não tem jeito. Se o artista de teatro
ele quiser se comunicar com o público, ele vai precisar usar essa telinha aqui, ó. Então, está para nós um desafio colocado em vários aspectos. Que aí depois a gente vai entrar, eu acho que seria legal a gente entrar em questões sociais que isso demanda, mas eu acho que vale a pena a gente refletir que hoje o nosso lugar, o lugar do teatro como a gente conhece, ele não vai existir, acredito que até 2021 para 2022. O espaço como a gente conhece. Então é importante a gente perceber isso para que a gente se poupe de expectativas muito otimistas, que se vierem, ótimo. Mas a gente não pode ficar se apegando nelas, porque senão a gente também perde a oportunidade desse encontro que a gente está tendo aqui. Então, assim, como que está o jogo hoje, que a gente está percebendo que é muito importante? Primeiro, você citou agora o Walter Benjamin, e eu acho que é uma coisa interessante, que é o seguinte: a arte, cara, ela é efêmera, o teatro, ele é efêmero. E nós sabemos disso. Você que foi assistir uma peça de teatro, seja ela qual for, se você for no dia seguinte, você já é outro, aquele espetáculo já é outro. Então, ela é efêmera na tua construção, no seu encontro, ela nasce para isso. Só que o ser humano que passa por essa experiência, ele não é efêmero. Né? Então, assim, o primeiro ponto que eu acho que eu gosto de colocar nessa situação é assim, nós artistas precisamos, até por uma questão de sobrevivência da nossa alma, praticar arte agora dessa forma, na medida que a gente puder, porque tem muitos artistas passando por várias dificuldades financeiras. A arte, desde o golpe da Dilma, foi muito massacrada. Quando o Temer entra, ele já tira o ministério, aí vem uma pressão, aí ele coloca uns caras nada a ver, enfim, aí a história toda a gente sabe que estamos aqui hoje. Então, o artista, desde 2016, não que antes estava bom, mas desde 2016 teve uma campanha muito pesada contra o artista. Então, hoje, como se não bastasse toda a perseguição que a gente seguia antes, a gente está se vendo agora num lugar de muita fragilidade. Mas, para aqueles que estão conseguindo fazer, primeiro é uma redução, a gente acredita que esse encontro que a gente precisa trabalhar é justamente para nós não nos alienarmos em si, nós artistas, não nos alienarmos em si e pensarmos que nós acabou, não tem mais jeito, o que eu vou fazer da vida? Então, agora estamos colocados num movimento de não alienação de nós mesmos, que eu acho que é muito importante isso, e também de uma relação com essa pessoa que está aí do outro lado, que não é efêmera. Ela vai ter contato com essa obra, e às vezes você vê uma live, um show, um teatro, ou uma coisa produzida ali para o teatro, para o vídeo, ou uma peça filmada que você assiste 10 minutos e não sei o quê, aquela experiência te fez desligar, às vezes ainda desligar de uma ansiedade, de uma depressão, ou sei lá do quê. Então a gente acredita que se eu tô bem naquele momento, o meu entorno fica bem, e eu acredito que a arte colabora muito nisso. Então o primeiro movimento nosso, eu acho que é ainda um encontro de nós não nos alienarmos em si, nós artistas, e também de tratar o público que agora pode nos ver com essa tela, não tratar ele como efêmero. Agora, a nossa obra é efêmera, mas ele não é efêmero. Então, a gente está agora nesse novo encontro que já acontecia presencialmente e agora a gente está dependendo da internet e das tecnologias todas. Bacana. Olha só, nós fizemos uma conversa há pouco tempo atrás, e eu ainda agradeço você por isso, foi muito bacana, falando um pouquinho sobre a definição de teatro no Aristóteles, e que foi um exercício muito legal, junto com o Cláudio Fernandes. E nessa conversa, a gente propôs que o teatro ele tem por perspectiva tocar as pessoas, criando empatia
e provocando nelas o temor. Esses dois elementos, o teatro ele se propõe a fazer através de um sistema de elementos de cena, de elementos de voz. Quando a gente faz a experiência de mudar de plataforma, né, de sair, então, do palco e ir para a tela de televisão, por exemplo, ou para a tela do cinema, a gente acabou criando um conjunto de elementos para fazer a mesma coisa, gerar empatia e gerar o temor, só que a gente começou a propor uma outra sequência de elementos cênicos para conseguir atingir o mesmo objetivo. Vamos pensar o seguinte, você acredita que a gente está vivendo, então, num momento do pós-teatro, aonde o teatro está precisando se apropriar de um conjunto de elementos que são próprios do cinema, que são próprios da televisão, para conseguir chegar no seu objetivo, e aí, então, parece que o teatro está deixando de ser o que ele é para acabar assumindo uma outra identidade, ou eu estou louco? Não, eu acho, Maida, que é maluco isso que eu vou falar, mas eu acho que a gente não vai ver teatro. Ponto. Para você passar por uma experiência sensorial, eu vou te dar um exemplo bem louco, cara. Vou te dar um exemplo bem louco. O Berliner Ensemble, que é o teatro que foi fundado pelo Brecht, o dramaturgo alemão, existe até hoje e tal. O que eles estão fazendo no site deles? Uma vez por semana, eles estão, toda sexta-feira, eles estão liberando uma peça inédita que eles nunca tinham liberado antes. Ou tinha liberado e ficou ali, uma peça que eles nunca tinham liberado antes. E nessa, meu querido, já passou Mãe Coragem, dirigida pelo próprio Brecht. Os caras filmaram essa peça e passou. E essa semana está no ar ainda, uma peça, o Macbeth, com tradução do Rainer Miller, encenada pelo Berlin Ensemble em 2018-19. Tá lá. Você entra no site dos caras, tá tudo lá. E eles estão colocando o site, e é um grupo de teatro, então eles estão colocando um site deles, tem várias, e eu ponho para traduzir, porque eu não sei alemão, né, meu querido? Então, a gente lá. O que eles estão colocando? Eles falaram, olha, isso estamos falando de Alemanha, que está controlando hiper bem, está lidando hiper bem com a coisa do corona, testando todo mundo. Os caras lá, o que eles fizeram no site? Falaram assim, ó, a gente encerrou as atividades, por enquanto, aí eles estão fazendo essas perguntas, eles estão falando assim, ó, nós não temos perguntas para o futuro do teatro. Aliás, a gente não tem resposta, a gente só tem pergunta. E no site tem um ícone que todo dia, eles estão fazendo uma pergunta diferente. Só pergunta, não tem resposta, e você também não pode responder lá no site. Então, todo dia, eles vão lá e colocam uma pergunta nova. E tá lá. A última vez que eu vi estava no 37. Ou seja, há 37 dias, na semana passada, eles estavam fazendo uma pergunta por dia, porque eles não têm a resposta. O que eles estão fazendo? Perguntas. E o que eles estão fazendo? Liberando as peças deles. Que é o que hoje dá para fazer. Eu já vi 3 dessas. Nessa brincadeira eu já vi 3. E o que está acontecendo quando você passa por uma experiência dessa? A experiência para nós artistas de ver uma montagem de uma companhia já de décadas, né, é uma inspiração para o palco. Então, a inspiração que a gente está tendo é uma inspiração para nós voltarmos ao palco, porque nós nunca, no Brasil, como eu disse, não há esse hábito. Então, o que eu acho, Maida, é que nós, artistas do teatro, aí encaixa, eu acho que não é o teatro, é nós, artistas do teatro, vamos utilizar dessas ferramentas para, sim, tentar criar empatia, tentar criar esse terror, tentar criar outras emoções. Então, assim,
O grande barato agora vai ser a gente experimentar esse artista do teatro com uma linguagem onde ele só admirava, que era do cinema e tal. Agora ele vai ser produtor dessa empatia e dentro das tecnologias dele. Então, eu acho que é esse o olhar, sabe? Ele está diferente nesse ponto. Então, o teatro tem o lugar dele e a gente vai precisar esperar. Eu acho que na guerra, na gripe espanhola, não se fez teatro. Tivemos que esperar. As outras pragas não teve algumas artes. Tivemos que esperar. Então, eu acho que o teatro vai precisar esperar. O artista, não. O artista, se ele esperar, a alma dele morre. Então, ele precisa alimentar a alma dele com as utopias que a arte propõe. Então, é isso, sabe? É um olhar que eu tenho. Perfeito. Então, quando a gente considera esse processo de reinvenção, você acredita que, inclusive, o teatro está começando a se perceber de novo que, na verdade, não é necessariamente um discurso apocalíptico no sentido de um pós, não haverá mais, mas é um caminho de para dentro no sentido de, ok, né, quais são as condições de possibilidade para continuar existindo isso que é fundamental do teatro. Se a gente fosse tentar pensar aqui, e eu sei que isso é absurdo da gente fazer num tempo exíguo como esse, mas se a gente fosse pensar aqui, antes da gente passar para a próxima possibilidade, que vai ser o processo de reabertura, se a gente tivesse que pensar o que é essencial no teatro e aquilo que em momento nenhum outro tipo de expressão estética consegue propor e que a gente conseguiu perceber de forma mais adequada agora, quando você fala, a gente não vai ter teatro nesse processo todo de isolamento. O que será que poderia ser esse elemento, ou sei lá, um conjunto, né, de elementos, que a gente pode dizer, cara, isso daqui é o fundamental do teatro? Eu acho que é o encontro. O artista do teatro ainda está procurando o encontro. Então, assim, eu acho que a nossa luta é para que essas pessoas que estão aqui agora, nos vendo, nos assistindo, e outras que nos assistirão em breve, elas ainda queiram se encontrar com artistas de teatro. E eu não estou falando só os famosos. Eles têm os lugares deles, conquistaram, vão lá. Mas ainda uma gama de pessoas que está trabalhando para trabalhar por esse encontro. O Teatro da Neura tá montando um projeto chamado Jogos Neurais. Então, toda semana, no YouTube, Facebook, a gente está jogando vídeos de 2 minutinhos que nós mesmos estamos elaborando nas nossas casas, que a gente nunca lidou com isso, então a gente está tendo que aprender a lidar com isso, e estamos jogando toda semana nas nossas redes sociais do Teatro da Neura. Isso é uma tentativa de se encontrar com as pessoas, ainda, de não perder o vínculo, de estabelecer um contato que agora a gente não está podendo ter pessoalmente, mas que o artista está percebendo que ele pode ter com uma pessoa agora do Amazonas, ele pode ter com uma pessoa do Rio, ele pode ter com uma pessoa longe. De uma certa maneira, esse encontro, esse elo, é o lugar que o artista do teatro ainda está buscando e não vai parar de buscar. É a essência do teatro, é um encontro. A natureza do teatro é um encontro. A essência para a qual ela nasce é eu me preparo para esperar você chegar, ou eu vou até você, para que a gente, naquele momento, crie um elo que vai perdurar, metaforicamente, né, digamos assim, vai perdurar para sempre, apesar de ser efêmero, né? Então, é essa a grande luta nossa. E eu digo, viu, mas eu acho que quando o teatro voltar, ele vai voltar com um pouco dessa tecnologia, a gente já vai ter dominado essa tecnologia, e eu acho que nós vamos nos deparar com outros tipos de peça, onde essa tecnologia a gente já não vai ter mais tanto medo. Eu acho que a gente vai abraçar a tecnologia e botar esses encontros de outra forma também. Perfeito. Olha só,
houveram algumas intervenções bastante interessantes. Lucas Mendes, obrigado, viu, cara, pelo que você escreveu. A Rosinha, Falzoni, também muito bacana. Todos eles em perspectiva de tentar definir a arte, Sidão, como sendo uma forma de expressão do humano, e que, por ser uma forma de expressão, ela ganha originalidade nessa condição, e por isso não pode existir nenhum elemento externo que seja, como na condição de um dado objetivo, que seja suficiente para julgar essa arte. Então, por exemplo, ao ponto, por exemplo, da gente dizer que não dá para denominar a arte como um evento político, mas consideram a arte como sendo expressão pura da subjetividade da pessoa. A gente poderia passar a noite inteira falando sobre isso. Totalmente. Maravilhosa. Nossa, eu conversaria a noite toda sobre isso daqui, viu? Total. E foi muito bacana, porque houve uma outra intervenção, a do Nando de Itaguari, Nando Itaguari, que ele propõe uma outra perspectiva, né? Que o teatro com públicos menores, na rua, nas escolas, nos centros culturais, propondo encontros e reencontros através das novas tecnologias. E aí já é uma outra proposta, já não é talvez a expressão do subjetivo, mas é aquilo que a gente estava falando, né, que você comentava do teatro como lugar de encontro e lugar de constituição de si a partir do diálogo e a partir desses elementos de cena, né? Talvez um encontro de uma outra perspectiva. A Sol está pedindo para você compartilhar, por favor, o site da galera da Alemanha que está fazendo Brecht, cara. Depois, se você puder compartilhar isso, eu não sei se você tem acesso ao chat aqui. Deixa eu ver ou se você me passa e eu passo o nome do grupo. Deixa eu ver aqui se eu tenho. Eu vou te passar. Vou passar aqui pelo o Berliner Exemplo. Vocês vão pirar, gente. Vocês vêm para traduzir o negócio de alemão. É um site delicioso. É que você fica lá. E essa montagem do Macbeth, meu querido, você tá de brincadeira. Vou passar aqui já, para você depois. Vou passar pelo WhatsApp e você vai passando para a galera. Fechou. Combinado. Depois, o Edu. Salve, viu, Edu? Um abraço, queridão. O Edu comentou, cara, que a gente tem um problema sério de investimento público na arte aqui no Brasil. E eu acho que o Edu acabou chamando a conversa já para esse segundo tema, da tentativa da gente pensar estratégias de reabertura. Então, eu queria muito conversar com você sobre isso, né? E eu não sei se eu dou o pontapé inicial para você, ou se você... Eu quero... Fala você. Como é que você está pensando? Quais são as condições de possibilidade para a reabertura aqui no Brasil? Porque, olha só, vamos considerar que a gente começa a política pública para a arte no Brasil a partir da década de 30, com Getúlio. E o mais louco de tudo é que a gente está pensando numa política de investimento sério na arte no Brasil, junto com um processo de restrição dessa arte mesmo. Porque junto com o Conselho Nacional de Arte, nasce também um sistema que começa a dizer o que pode ser divulgado e o que não pode ser divulgado para a família brasileira. E tudo isso ali na década de 30, do século passado. Sim. A gente teve um boom de investimento a partir de 2005. Me parece que foi o momento em que o Ministério da Cultura mais lançou editais públicos para o financiamento da arte aqui no Brasil. Então, os grupos começaram a se organizar. Houve, a partir de 2005, um tipo de financiamento para a arte que eu achei inovador, que foram os... como chamava mesmo? Eram centros de cultura, não. Como chamava? Eram os pontos de cultura. Pontos de cultura.
que o Ministério da Cultura investia diretamente nos grupos culturais, sem passar por nenhuma outra esfera do governo. E os grupos culturais faziam a gestão disso, né? E aí me parece que logo depois de um tempo, esse processo de financiamento do fazer público mediado pelos editais começou a esfriar. E aí agora, sim, até onde eu estou entendendo, inclusive aqui na nossa região do Alto Tietê, me parece que tem um interesse de começar a pedir aos atores que vão até a iniciativa privada para pedir financiamento para a sua arte, como é, por exemplo, o edital de Mogi, né, para os produtores de cultura, né, que a galera, então, ganha um selo da Secretaria de Cultura e vai até a iniciativa privada dizendo, olha, isso daqui é o meu trabalho, você não quer botar uma grana aí? E aí é lógico, a prefeitura, né, isenta aquela empresa de 100% de quanto ela investiu no grupo cultural. Bom, então me parece que esse, de alguma forma, é um panorama muito grosso modo, pelo amor de Deus, da gente pensar no que é isso, financiamento público e privado para a arte no Brasil. Se ajudasse a gente a pensar se, por exemplo, esse tipo de financiamento é adequado e suficiente para a gente ter isso em torno das atividades pós-quarentena. Tem uma coisa aí, vou falar rapidamente de um e vou explanar mais o outro. Tem uma coisa sobre financiamento privado que é o seguinte. Quando a gente vivia num país democrático, a gente tinha uma luta, nós artistas, né, da base, a gente tinha uma luta muito grande na famosa Lei Rouanet. A gente não queria que ela acabasse, a gente queria alterações. No governo Lula começaram essas alterações, tiveram muitos avanços nessa época, nesse período, não à toa teve muito investimento no ponto de cultura e tal, pá. Com aquela que a gente estava falando do golpe contra Dilma e tal, e esse ataque que começou a Lei Rouanet, nós que sempre criticamos a lei, tivemos que começar a defender. Por quê, Maida? Porque é o seguinte, cara, tudo bem, a Lei Rouanet vai pagar lá o show de tal pessoa, tal peça, vamos falar de teatro. E tinha muito disso. Aí tinha tal peça lá, que às vezes era a própria era tipo assim, o Bradesco montava uma fundação, essa fundação contratava o Cirque du Soleil, aí o Bradesco pagava a sua própria fundação para pagar o Cirque du Soleil. Era meio esse é o jogo. Só que o que acontece, cara? Quando você está dando grana, vou dar o exemplo do Cirque du Soleil, você tem muitos maquiadores, muitas costureiras, muitas figurinistas, muita gente trabalhando no palco, na direção de palco, montagem, segurança, era muita grana para muita gente. Então, esse tipo de movimento gerava muito emprego. E isso é muito importante, cara. Se o Bradesco quer lavar dinheiro com uma fundação para fazer suas coisas e trazer o Cirque du Soleil e essa grana, resolvam-se. Problemas legais, eu não estou cuidando aqui de problemas legais. Está dando grana para a galera. Salário, emprego, comida na mesa do trabalhador e da trabalhadora. Quando o Bolsonaro vem e ele desestrutura a Lei Rouanet e ele põe no máximo R$1 milhão para a cultura, ele está impossibilitando essas empresas de ajudar. Ele está tirando emprego do figurinista, do maquiador e de toda essa leva de pessoas aí, outras que a gente nem conhece. A gente vê os 30 do Cirque du Soleil, mas a gente não está vendo os 200, 300, 400 que estão atrás, os invisíveis. Então, quando ele faz isso, ele desestrutura toda essa cadeia. Por quê? Porque é um projeto de destruição da arte no Brasil. E do artista, não é da arte, porque a arte não vai acabar. Mas ele atrasa se ele destruir o artista. Colocado isso, então eu digo assim, tem empresários que querem ajudar. Eles precisam ser instruídos como.
Eles precisam ser instruídos como ajudar, mas eles querem. Então, quando tem uma política de incentivo, legal, cara, vai lá, tenta. Às vezes o cara vai ajudar, se você tiver alguém famoso e fazer uma boa marketing, não nos cabe, eu não consigo entrar nesse mercado. O mercado que eu acho que precisa ser investido é o mercado do o governo estadual, federal e municipal precisa investir diretamente na cultura, no artista, no fazedor, em várias esferas, tanto do teatro popular como do teatro cabeção, tanto na galera que está começando, quanto no griot. O Estado precisa. E por que ele precisa? Por que ele precisa fazer isso? Porque nós pagamos impostos. Não pagamos pouco. Então, o pessoal da saúde vai lutar por uma saúde melhor. O pessoal da educação vai lutar por uma coisa da educação melhor. Nós, da cultura, vamos lutar por uma cultura melhor. E eu acho que quando a saúde, a educação e a cultura, e o trabalhador de metalurgia, e o pessoal do Uber, e o pessoal da... Quando todo mundo se juntar, os caras não vão fazer mais essa palhaçada que estão fazendo no Brasil por agora. Então eu acho assim, mas eu acho que as iniciativas aqui na região do Alto Tietê não se tem nenhum histórico de política cultural frequente. É muito incipiente ainda, né? Em Suzano, nós nunca tivemos uma política cultural. Tivemos muitas ações culturais, né? Mas nada virou lei, né? Então, se você não tem... Não que no Brasil se respeite lei, mas eu digo que você pelo menos tem um aparato legal. Em Mogi tem algumas coisas acontecendo que são legais, é bacana, só que precisa do comprometimento com a democracia da cultura para a população. Percebe isso? A cultura precisa ser democratizada. E isso se faz com investimento. E se você investe em cultura, você está investindo em pessoas com menos ansiedade, menos depressão, e problemas de pressão. As pessoas, eu estou falando pressão, cara, pressão. A pessoa que toma remédio para pressão. Quem faz arte tem centenas de histórias assim. Então, o Estado precisa pensar o bem-estar da sociedade como um todo. Como um todo. E a cultura faz parte desse todo. Eu não sei se eu respondi essa pergunta para você, mas é só mesmo para a gente entender que falta na região, aqui do Alto Tietê, um pensamento de cultura democrática. Ainda é uma cultura de balcão. A gente precisa ainda amadurecer a uma cultura democrática. Bacana. Inclusive, o Vic e o Vinícius Teodoro, eles perguntaram justamente sobre isso, né? Como é que se deu essa transferência do MINC, né, na condição agora de secretaria e a gestão da Regina, que você já deu conta nessa fala que você fez, né? Agora, pensando um pouquinho também sobre o processo de reabertura, a gente estava considerando aqui que alguns países já estão com algumas estratégias para isso, né? Sim. Então, por exemplo, há uma possibilidade na China, e me parece na Coreia, de que se desenvolva um aplicativo, e esse aplicativo ele é alimentado por todas as suas informações de saúde. Então, se você foi ao médico e fez a testagem, e deu ok, que você está limpinho, né, aparece o aplicativo. Se você, né, toma tal remédio, você foi à farmácia, comprou, aquilo lá alimenta o seu aplicativo. Então, você tem todo o seu histórico de saúde alimentado no seu telefone celular. Se você vai a um restaurante, a primeira coisa que o maître vai fazer, ao invés de te oferecer uma mesa e te puxar a cadeira, vai ser, me mostra o seu aplicativo. E aí, então, o seu aplicativo gera um código QR, o cara vai ler o seu aplicativo, e aí, se você estiver limpinho, vai aparecer verde. Aí você vai poder entrar no estabelecimento para comer sua comidinha lá. Se aparecer amarelo, o maître vai falar para você, amigo, seguinte,
parece que tem alguma coisa errada aí com você, melhor você voltar para casa, vem outro dia aí, se cuida, ó, tá aqui o número do meu médico, do meu plano de saúde, né? E se der vermelho, então, cara, é capaz do cara chamar a polícia para você. Né? Então, essas estratégias, né, cara, me parece que tá uma loucura, cara, da galera, né, começando um processo de controle e vigilância sobre a saúde das pessoas, em vista, inclusive, de dizer se você pode ou não compartilhar os espaços com outras pessoas, né? Então, outras estratégias, por exemplo, de você começar um processo de controle de pessoas que foram infectadas. Então, por exemplo, as pessoas vão colocando num diário os lugares que elas frequentaram e as coisas que elas fazem. E ali, por exemplo, está um show de aglomeração. 70% das pessoas que foram a esse show de aglomeração com a previsão, né, para agora pós-pandemia, não ficaram infectadas. E aí, então, a gente consegue controlar cientificamente que está dando certo abrir alguns eventos, porque 70 pessoas que foram a esse show conseguiram sair de lá sem se infectar. Como é que você está vendo essas estratégias em nível internacional para esse processo de reabertura e se isso em algum momento vai chegar aqui no Brasil nesse formato? Eu acho incrível mais dessas iniciativas. A Alemanha, estava falando aqui da Alemanha, né? A Alemanha já está com uma previsão de investir mais de 111 bilhões para o retorno da cultura no país já. Estão tentando entender como que vai funcionar isso. Porque eles percebem, né? Porque cultura, cara, cultura também é turismo, né? A gente está falando do Berlim exemplo. Se você é da arte, você vai para a Alemanha, meu querido, você vai querer passar no Berlim exemplo, pô, em outros museus, enfim. Então essa é a lógica. O que acontece no Brasil é que eu acho, Maida, que a gente, quando fala de retomada aqui no Brasil, na realidade o que a gente tem que esperar um pouco, eu acho, em respeito aos mortos, cara, sabe? A gente precisa enterrar os nossos mortos. Eu sei que é um papo pesado para o que a gente está tendo, mas a gente não pode, a gente não sabe se nós vamos estar vivos mais. Eu não sei se eu vou estar vivo, se você vai estar vivo, se todas as pessoas que estão comentando aqui vão estar vivas, cara, até o ano que vem. E não porque sofreu um acidente de carro, é porque pode se contaminar. Um descuido, acabou. E quando uma pessoa morre, morre toda a história, morre todo não morre o legado, mas de uma maneira morre o futuro, né? Porque cada pessoa é a construção do futuro. Eu acho que primeiro a gente precisa tomar um cuidado no Brasil, porque falar de retomada agora a gente é uma visão muito pessoal, tá? É a gente não respeitar os nossos. Já basta o presidente e todo mundo que o apoia que não está respeitando isso, sabe? Eu acho que nós precisamos respeitar, precisamos enterrar os nossos mortos, precisamos viver o nosso luto, e aí sim, nesse meio tempo, a gente planeja a volta. Porque a gente não está. Bem, eu não vou ficar citando as coisas que nós não estamos fazendo, enquanto Estado, né? Mas existe uma política de necropolítica em curso. E essa pandemia caiu como uma luva, né? Milhares de pobres estão morrendo sem o Estado precisar matar mais. Está tudo bem. Né? 40% das pessoas estão sem saneamento básico. Como que a gente vai exigir um aplicativo de celular se a pessoa não está tendo acesso à água, mano? Né? Tá tendo as coisas das escolas à distância. O jovem na periferia, mano, não fica fazendo plano pré, mano. Ele troca de chip toda hora porque já vem com um bônus. Isso é para falar assim. Então, assim, como que a gente volta para falar desse tipo de coisa de retomada se nós ainda estamos enterrando pessoas sem nome?
né? Assim, tá lá 20 mil pessoas, mas a gente sabe que já chegou a 100 mil. Qualquer um aqui sabe quantas das subnotificações. Então, assim, eu acho que hoje o que nós artistas estamos fazendo é a redução de danos, sabe? Por isso que a gente quer muito encontro com a galera agora. A gente não está conseguindo mais chegar, porque antes a gente tinha espetáculos, tinha grupos que ia fazer peça de teatro lá no fundo do negócio, mano. Hoje não dá, não dá. Então, e a internet não tá lá. Então, assim, então o que a gente pode fazer, o máximo que a gente está tentando fazer, primeiro é entender essa loucura e depois essa redução de danos, sabe? Essa redução de danos. Porque com essa política que a gente está vivendo de necropolítica, né, do Estado achando tudo bem 20 mil pessoas morrerem, achando tudo bem não notificar, não fazer os testes, não comprar os testes, o país da cloroquina. E como a gente está vivendo isso, cara? Então eu acho que o que a gente pode fazer é sempre se inspirar em bons exemplos. Então esses exemplos que a gente está falando é muito legal. Eu acho que são inspirações, né? Tem também aqueles casos de eu vou ver um espetáculo e aí uma pessoa pula uma cadeira, aí a pessoa do lado vai ter, né? A pessoa do lado, mas não vai ter, sempre com uma cadeira pulando. Uma fileira com uma pessoa intercalada, uma fileira acima sem nada, e assim sucessivamente, né? Mas, cara, você confia ir para o cinema em novembro? Você abriu o shopping. Você confia ir para o cinema, cara? Você acha mesmo? Você confia e você confia, mano? Você confia para um show, cara? Vai Ivete Sangalo fazer show lá. Apesar que os seguidores dela lá são os mesmos seguidores do cara lá e é capaz de irem. Mas eu digo assim, e aí? Então, assim, o que eu tô querendo dizer, mano, é que o que a gente está fazendo agora, o que a gente vai ter, tem grupos já testando encontros públicos. Você vê no carro, eles fazem umas faixas assim, e estão fazendo umas coisas, mas ainda é incipiente, né? É uma ação desesperada de encontro do grupo. Enquanto arte, eu acho que a gente vai precisar esperar um pouco, entender quem vai viver, quem vai sobreviver disso, e aí sim se reerguer. E nós, artistas, seremos as pessoas que vão contar essa história, cara. Serão os artistas que vão contar essas histórias, as histórias de quarentena, as histórias desse país, as histórias desse mundo. Daqui a 10 anos nós vamos ver peças, textos, música contadas por essas pessoas. Então nós também estamos chupando tudo isso que está acontecendo para transformar isso em arte, que por agora está digital, mas daqui a pouco a gente faz um bem bolado. Perfeito. Olha só, tem uma discussão bacana rolando aqui sobre como é que a gente define aquilo que deve ser ou não financiado com dinheiro público, né? Então, obrigado, Dirceu Vale, pela sua colaboração, uma colaboração muito bacana, viu? Muito legal, Dirceu, muito obrigado. Então, eu acho que, de alguma forma, a gente já contemplou um pouco essa discussão quando você falava sobre a necessidade de democratizar o acesso aos editais públicos, né? E aí, criando, inclusive, estratégias para que isso seja cada vez mais democratizado, para que vários grupos, com várias linguagens, várias perspectivas, inclusive garantindo aquilo que já está na Constituição, né, que é o respeito à pluralidade de ideias e a associação de pessoas, podem ter acesso a esses editais para financiamento da sua arte, da sua linguagem, né? Então, acho que, de alguma forma, a gente já contemplou essa discussão. Mas você quer falar mais alguma coisa? É que a gente, geralmente, é engraçado a pergunta, né? Porque a gente está tão, Maida, está tão sem prática de democracia, né? A gente já está vivendo tanto tempo sem democracia no Brasil, que eu acho interessante quando a gente pergunta, e eu pergunto dessa forma também, né? É comum a gente falar assim, não, mas quem que vai fazer essa escolha? É porque a gente, olha só como o nosso pensamento já está
refletindo um Estado autoritário. Porque não é quem. Não vai ser uma pessoa que vai escolher quem vai ser beneficiado. São várias. Várias pessoas de várias linhas de pensamento diferentes vão ter vários projetos e vai ter, dentro da democracia, muita grana também. E esse encontro entre essas várias cabeças vão se encontrar com vários projetos e vão disseminar para o maior número de pessoas possível das mais diferentes linguagens. Então, assim, é que a gente está nesse hábito mesmo, né? Ah, mas quem é? Não, não é quem. São quens. Inclusive você, eu, qualquer pessoa que está aqui tem uma certa capacidade com um pouco de conhecimento, de leitura, de ver uma coisa. Se você assistir 20 filmes bons, cara, você pode ter certeza que você já vai poder não escolher qual, mas você já vai ter um outro olhar sobre as coisas. Então, esse tipo de pensamento é normal porque reflete em nós como que esse Estado autoritário já nos age quando a gente questiona, né? A gente tem que perguntar o inverso. Por que não tem tantas pessoas assim conversando sobre arte? Não tem tantas pessoas assim conversando sobre editais públicos? Por quê? Por que ainda está no quem? Eu acho que tem que estar no quens. Acho que nós, cidadãos, precisamos também participar das atividades culturais, né? E decidir por elas. Eu só queria fazer esse adendo, que eu acho essa pergunta bem legal. Bacana. Inclusive, ela é complementada pelo Rafael Gomes. Rafael, um forte abraço, viu? O Gilson também, o Gilson Oliveira, bastante preocupado, principalmente com essas lives dos famosos, né? Que a galera, de repente, estoura de visualização, estoura de financiamento para esse tipo de produção, e aí tentar entender como é que, de alguma forma, isso pode assumir a condição de desigual, né? Então, muito vai para um lado e pouco vai para o outro, enfim, como é que fica, né? O processo democrático para a gente fazer a gestão, inclusive, de financiamento disso que é produção artística no país, né? Bom, Sidão, a gente está chegando nos finalmente, cara, a gente tem aí um teto de 1 hora para essa conversa, e esse daqui foi a primeira vez, né? A gente vai ter aqui a semana inteira, né, de encontro. Tenho certeza que a gente vai poder se encontrar bastante com todo mundo que fez as intervenções aqui. Peço mil desculpas para as pessoas que escreveram e a gente, em algum momento aqui, não contemplou, né? Mas a gente quer muito a presença de vocês aqui todas as noites para a gente poder conversar um pouco mais sobre isso. Indo para os finalmente, o Cláudio acabou de te mandar um abraço aqui, Claudião. Indo para os finalmente, minha proposta é fazer o seguinte, tentar, no final dessa conversa aqui, a gente tentar falar um pouco, então, ok, se é isso, a circunstância em que nós estamos e que a gente percebeu que, acima de tudo, quando a gente fala de teatro, a gente está falando sobre o encontro entre as pessoas, e é um encontro constituidor de identidade, um encontro que se propõe, inclusive, na condição de que institui o humano a partir dessa relação, institui um projeto de cidade a partir dessa relação, ajuda a gente a entender o que é isso, o outro, na condição, inclusive, de totalmente diferente de mim, e instala projetos de tolerância e de convivência. Então, eu queria que você ajudasse a gente num discurso final, dizendo assim, ok, então, o que é isso? Os movimentos necessários que a gente precisa fazer, tanto de forma individual quanto de forma coletiva, para a gente conseguir passar de forma adequada por esse tempo e propor um tempo mais adequado para além desse. Pô, mano, que mancada, hein? Esse finalmente aí eu vou tentar ser sucinto. Primeiro, deixa eu dizer que eu sou desses que não acredita que o vírus vai mudar ninguém. Então,
O vírus não é um psicólogo, o vírus não é não é política pública, o vírus não é, sabe, não luta por justiça. Vírus é vírus. Então eu tenho uma fala que eu não concordo. Não, nós vamos sair melhores depois do vírus. Vamos sair do mesmo jeito, senão a gente está vendo como que está. Então eu parto desse pressuposto já. No entanto, eu acredito que a gente pode fazer um exercício de respirar, se acalmar, perceber nós, né, percebermos as injustiças do entorno e entender todas elas em vários graus e lutar pelas justiças e lutar contra as injustiças de forma muito mais contundente quando isso acabar, né? Nós vamos precisar muito desse bom senso que uma parte da galera está tendo hoje para que a gente ajude a passar por tudo isso que a gente está passando da melhor forma. Eu só estou pedindo bom senso. Não estou pedindo... Veja, a minha utopia hoje é bom senso. Então, assim, e o bom senso tá no lugar da observação, está no lugar de perceber nós em condições de privilégio. Às vezes nós estamos numa condição de privilégio e como que a gente pode ajudar, não com caridade, vou lá dar... Isso aí é para alimentar, é importante, mas tem que tomar cuidado para a gente não ficar sendo pego em egos, né? Mas quando tudo isso acabar, quando estiver em processo de acabar, ou quase lá, se é que vai acabar, a gente ser capaz de olhar essas injustiças em volta, perceber o nosso lugar de privilégio e saber como lutar, unir essas duas coisas por um mundo melhor em vários aspectos. Eu acho que a gente está um pouco puto com quem não está seguindo a quarentena, está se sentindo injustiçado, mas também eu acho que a gente precisa fazer um movimento de produzir a justiça. A justiça ela não vem pelo correio. A justiça ela é produzida, ela não vai chegar se você pedir pela internet, né? Ela precisa ser produzida, ela precisa ser batalhada. Então eu acho que hoje o caminho é esse encontro entre a percepção do lado de fora, a nossa percepção do lado de dentro e lutar para que esse tipo de situação, para que esse tipo de injustiça continue, né? Esse ano nós vamos ter eleição, daqui a pouco a gente vai ter mais outras coisas, então a gente precisa ficar muito atento para combater as injustiças, entende? Então acho que está no lugar que o artista vai tentar fazer sua parte, mas o artista também é um cidadão, então ele também precisa estar junto com todo mundo, né? É um pouco esse olhar. Eu sei que não é muito artístico, mas ele também é de uma construção de uma sociedade onde o artista também seja capaz de produzir em paz. Bacana, Sidão. Olha só, o Geraldo, a Sônia Lucena, o Lúcio Souza, todos eles colaboraram de forma efetiva, o Rafael, não falando justo sobre isso, o quanto a gente consegue, a partir de algumas estratégias de organização popular, encontrar tudo isso que é elemento de injustiça e tentar propor, inclusive de forma coletiva, estratégias de superação dessas injustiças. Então, Sidão, muitíssimo obrigado, viu, cara, pela generosidade, né, de estar aqui junto com a gente e conversar com a gente sobre o que é isso, a arte nesse momento, tanto nessa condição em que a gente está agora, quanto como proposta de futuro. Agradeço muito mesmo, né, a delicadeza com que você deu conta de tratar esses assuntos todos. O Lu Melo, você está conseguindo ter acesso? Estou vendo, maravilhoso. O Lu, tá bom, Lu. Lu apresentou um pouco aí a discussão dele. Eu acho que isso vai muito para além mesmo dos nossos limites aqui, né? De tempo, inclusive. Putz, que pena. É uma pena. Ia ser muito legal se a gente...
se a gente conseguisse dar conta de falar um pouco sobre tudo isso. Mas obrigado, viu, Lu? Obrigado. E é isso mesmo que a gente está tentando entender aqui, e o quanto esse tempo todo vai ser favorável para a gente dar conta de falar um pouco sobre tudo isso. Bom, Sidão, muitíssimo obrigado, viu, cara? Eu agradeço muito a todos vocês também, a todos vocês que vieram, a todos os comentários. Vamos continuar pensando um bocadinho sobre isso. Muito importante que a gente entenda esse espaço como um espaço verdadeiramente de diálogo e de abertura, né, e de encontro, como a gente propôs aqui, que é a natureza do teatro. Vamos tentar trazer a natureza do teatro para cá também, né? E o encontro ele é feito um pouco a partir disso, né, de tolerância e de diálogo, e inclusive no respeito das várias perspectivas sobre o mesmo assunto. Sidão, muitíssimo obrigado. A gente se encontra, então, amanhã. Se você puder acompanhar a gente, vai ser muito legal. Amanhã, a professora Maria Angélica, professora de História da Igreja, ela vai discutir de forma sincrônica o que foi isso, as pestes que já, de alguma forma, assolaram a humanidade, e como nós, enquanto humanidade mesmo, encontramos estratégias de superação. Muito bacana, a professora Maria Angélica sempre abrilhanta a gente com essa perspectiva histórica, né, do que é isso, e acho que olhar numa perspectiva histórica dá para a gente condição de entender o que a gente está vivendo hoje, né, até o ponto de não só compreensão, mas também de elaborar essas estratégias de superação. Bom, muitíssimo obrigado a todos. Sidão, um beijo em você. Você quer falar uma coisa? Cara, eu só quero terminar dizendo para as pessoas seguirem a gente nas redes sociais, o Teatro da Neura. Estamos no Facebook, estamos no Instagram, estamos no YouTube, estamos tudo lá, estamos online. A gente está com uma programação online muito voraz. A gente vai lançar, já lançou, mas a gente vai fazer um lançamento do Padrim. Você pode apadrinhar o Teatro da Neura de forma frequente agora, a partir de R$ 5 por mês. Você ajuda o Teatro da Neura a manter suas atividades, a gente melhorar agora os nossos equipamentos. Antes a gente investir em figurino, em espaço e tal. Agora a gente vai investir nesse material. Então, siga as nossas páginas, nós vamos estar lá falando deles. E muito obrigado, Maida, a Faculdade Paulo VI, pela qual eu tenho um carinho muito grande. E boa sorte para essa Semana Filosófica. Que bom que todas as pessoas estão a fim de ouvir, e que bom que a gente teve esse papo, estaremos sempre à disposição. Muito obrigado, viu? E obrigado a todo mundo que participou. Valeu. Um beijo, viu, querido? Fica bem. Amores, muito obrigado pela presença. E amanhã, 19 horas, vamos pensar a pandemia em perspectiva histórica com a professora Maria Angélica. Até mais. Até amanhã. Obrigadão, hein, cara? Até mais. Até mais. Terminou, né? Acho que tá ainda, Maida. E aí a gente fica, tipo, trocando ideia agora, né? E a galera ouvindo a gente. Tem que fechar aí, porque a galera vai ver a gente falando. A gente tá falando ainda, as pessoas estão lá, ó. Eu pedi para terminar aqui esse programa, não sei se ele entendeu que tem que ter